Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui nesse bloco resolução de questões aí da parte de regra de 3, trazendo enunciados, na verdade, aqui de bancas diversas, tá bom? A gente vai dar uma passeada aí, questões da banca IADES, questão da banca Sesgran Rio e também questão da banca Gestão de Concurso, para a gente dar uma reforçada nesse conteúdo que, como eu já falei, ele acaba sendo bem importante. Então vamos lá, hein? Primeira questão que eu trouxe para vocês foi essa que está aqui, olha. Se 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia, então quantas horas por dia devem trabalhar 10 técnicos por 3 dias para analisar 100 processos? Segura a emoção. Grandezas. Técnicos. Processos. Dias. E horas trabalhadas por dia. São 12 técnicos que analisam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, quantas horas por dia devem trabalhar 10 técnicos por 3 dias para analisar 100 processos? Está aqui. Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos tentar fazer algumas simplificações possíveis aqui. Quantidade de técnicos. 12 e 10. 12 por 2 vai dar 6. 10 por 2 tem que dar 5. Quantidade de processos. Quantidade de processos, 400 e 100. 400 dividido por 100 vai dar 4. 100 dividido por 100 vai dar 1. E a quantidade de dias, a gente não mexe. Então vamos lá. Grandeza que vai mandar aqui no meu exercício é a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então eu vou imaginar que por algum motivo esses elementos tenham que trabalhar mais horas por dia. Que elementos? Os técnicos. Os técnicos, gente, estão trabalhando mais horas por dia. Vamos investigar então qual que é a relação de proporcionalidade que existe entre a quantidade de técnicos e a quantidade de horas por dia, a quantidade de processos e a quantidade trabalhadas de horas por dia, e a quantidade de dias e o número de horas trabalhadas por dia. Quem está mandando é essa menina aqui, olha, é a grandeza horas por dia. Então pergunta para ela, horas por dia, se você aumentar, o que acontece com a quantidade de técnicos? Pessoal, entendam, se eu estou trabalhando mais horas por dia para analisar esses processos, se eu fico mais horas por dia analisando esse processo, você acha que é porque eu tenho mais técnicos ou menos técnicos, hein? Com certeza menos técnicos, certo? Se eu estou gastando mais horas por dia, se eu estou trabalhando mais horas por dia, é porque menos elementos eu tenho trabalhando. Então aqui, ó, é de novo tempo e força de trabalho. Se eu estou gastando mais tempo, é porque a minha força de trabalho é menor. O que é a minha força de trabalho aqui? O que está produzindo aqui? Os técnicos que estão produzindo as análises. Então, quanto mais tempo eu gasto, menos técnicos eu tenho. Pronto, estabeleci a relação de técnicos e horas por dia. Agora eu vou recomeçar a minha história e vou perguntar para horas por dia o que acontece com processos. Esqueça as outras duas. Ou, se for colocá-las na jogada, imagine que elas vão ficar constantes. Segura a emoção para não começar a trazer aquele processo que eu já falei, do tipo, tem mais horas por dia, mas aí tem menos técnicos. Aí eu não sei para que lado que vai a balança. Mas é isso, porque não é para analisar 3 grandezas ao mesmo tempo. São sempre 2 grandezas. Então vamos lá. Horas por dia e número de processos. Se eu estou gastando mais horas por dia, você acha que é porque eu estou analisando mais processos ou menos processos? Com certeza mais processos, né? Quanto mais horas eu trabalho por dia, mais processos eu tenho condição de analisar. Então, aquilo que é produzido, que são os processos aqui seria o meu produto final. Aquilo que é produzido e o tempo que eu tenho para produzir é diretamente proporcional. Quanto mais tempo eu tiver, mais eu vou produzir. E qual que é a relação que existe de proporcionalidade entre horas por dia e o número de dias? Cuidado, hein? Porque senão aqui você pode cometer aquele vacilo. Ah, professor, eu coloquei que são mais horas. Então, se eu tenho mais horas,
Se eu tenho mais horas, eu tenho mais dias. Eu só estou vivendo mais horas porque eu tenho vivido mais dias. Cuidado, porque a grandeza não é simplesmente horas. A grandeza aqui é horas por dia. Então, nesse caso, a gente vai perceber, até pela forma como eu coloco aqui, olha, quando a gente coloca, gente, esse horas barra dia, é como se fossem horas dividido por dia. Então eu estou comparando dias com uma grandeza que é horas e que tem dia aqui de forma inversa, olha. Então é só uma constatação de que vão ter que ser inversamente proporcionais. Por quê? Se eu estou gastando mais horas por dia, é porque com certeza eu vou levar menos dias para poder fazer análise dos meus processos. Lembra que eu estou falando? Quando a gente compara esse com esse, as demais permanecem constantes. Então é como se eu te dissesse o seguinte, olha, eu trabalho mais horas por dia, mas com a mesma quantidade de técnicos e a mesma quantidade de processos. Se no fim das contas o que eu tenho é o mesmo, trabalhando mais horas por dia, eu vou terminar minha tarefa, vou terminar o meu serviço em menos dias, em menos tempo. Então horas por dia e dias são duas grandezas inversamente proporcionais. Agora você escolhe aí o caminho que você vai querer seguir. Vou mais uma vez deixar indicado aqui aquelas duas resoluções que eu apresentei na nossa parte teórica. Então, a minha primeira resolução, aquele 6 sobre 5 eu vou inverter como 5 sobre 6. O 4 sobre 1 a gente deixa. O 5 sobre 3 eu deixo como 3 sobre 5. E o 6 e o x. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. E aí a gente vai ter 6, 1, 5 e x e o 6. Meu x, então, vai trazer no numerador, lembra, quem tá... Ah, não, desculpa, gente, aqui eu estou fazendo como se fosse pelo método da cruz. Eu já vou deixar indicado aqui a minha segunda resolução. Vou inverter a ordem aqui, né, porque esse aqui é o método da cruz. Que eu já estou tão acostumado a fazer pelo método da cruz que já foi aqui no automático. Mas então deixemos essa aqui, que é pelo método da cruz, que aí eu fiz então a inversão ali, né, das razões de técnicos e de dias, e estou passando a minha cruz então benzendo o x, na linha do x e na coluna do x. E pelo método da cruz a gente sabe que então o número que está, os valores que ficam na cruz, eles sobem, e os valores que estão fora da cruz descem. Então a gente fica com 6 vezes 1 vezes 5 vezes 6, sobre 5 vezes 4 vezes 3. O meu x, então, vai ser, simplifica o 5 com o 5, simplifica o 6 com o 3, 6 se eu for dividir por 3 vai dar 2. Aí aqui, repare o que acabou sobrando para mim, ó, que aí eu já vou fazer o cálculo direto sem ficar simplificando mais. Ó. Aqui teria sobrado para mim 6 vezes 1 vezes 2, que vai dar 12, ia sobrar 12 sobre 4. E aí 12 dividido por 4 vai ter que dar 3. Então seriam 3, o quê? 3 horas dia. Gabarito correto para essa que está aqui, letra B. Isso então, pelo que seria o método da cruz. Por aquele que eu costumo colocar como primeira resolução, o que a gente teria que fazer? Eu teria que isolar o x, né? Então, ó, isolando o x, a gente ia pegar aqui esse 6 sobre x e ia deixá-lo aqui no primeiro membro. 6 sobre x. E as demais razões a gente acabaria multiplicando, tomando cuidado de inverter aquela que porventura fosse inversamente, né? Então, técnicos eu tenho que inverter, é uma razão inversa, então entra aqui como 5 sobre 6. A quantidade de processos fica como 4 sobre 1. E a quantidade de dias entra como 3 sobre 5, ao invés de 5 sobre 3. Tá bom? Vejam, vou simplificar aqui então, esse 5 com esse 5. Vou simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 6. 3 por 3 vai ter que dar 1, 6 por 3 vai ter que dar 2. Vou simplificar aqui, ó, o 4 com o 2. 4 por 2 vai ter que dar 2, 2 por 2 vai ter que dar 1. Daria para simplificar ali até o 6 com o 2, mas é para não ficar carregando muito aqui a tela com as simplificações, eu vou reescrever como 6 sobre x igual a 2 sobre 1. Mas ainda dava para ter simplificado ali, tá? O 6 e o 2, porque estavam em lados diferentes na mesma linha. Se eu chegasse aqui a esse passo final, eu teria que deixar indicado que 2x é igual a 6.
E daí, então, o meu x teria que ser 6 dividido por 2. O meu x, então, teria que ser igual a 3. Tá bom? X igual a 3, gabarito correto, letra B de bola. Bora pro próximo? Dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Para realizar uma tarefa, um computador trabalha 30 minutos por dia durante 60 dias. Se ele trabalhasse na mesma tarefa 24 horas por dia, quantos dias ele levaria para completá-la? Quantas grandezas que a gente tem aqui, hein? Tem só duas, né? Aqui, ó, eu tenho lá o tempo que ele trabalha, então eu tenho o tempo em minutos por dia, minutos barra dia, e eu tenho lá o meu total de dias. Então ele fala, olha, que para realizar uma tarefa, um computador trabalha 30 minutos por dia, durante 60 dias. Se ele trabalhasse na mesma tarefa por 24 horas por dia. Então aqui a gente vai ter que só tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Aqui no primeiro momento ele está trazendo para mim a grandeza como minutos por dia, certo? E aqui agora ele traz para a gente como se fossem horas por dia. Então das duas uma, ou eu converto esse meu tempo de 30 minutos para hora e passo a trabalhar com horas por dia, ou eu pego esse tempo que está em horas e passo para minutos. Bem, dentro de uma hora eu sei que eu tenho 60 minutos. Então dentro de 24 horas seriam 24 vezes 60, que vai ter que dar 1.440 minutos. Perfeito? Desculpa. Isso, tá certinho. 1.440 minutos, tá bom? Então aí, tanto faz. Conforme eu falei, ou você deixa 30 minutos por dia e 1.440 minutos por dia, ou você passa para horas dia. Há algum problema se eu trabalhar ali com aqueles 30 minutos como se fossem meia hora? Vou deixar indicado assim, tá? Vou passar isso aqui para horas dia. Então vou colocar aqui, olha, horas trabalhadas por dia. Como são 30 minutos por dia, 30 minutos correspondem a meia hora. Então vou colocar aqui, olha, é como se então, trabalhando meia hora por dia, ele fosse levar 60 dias. E agora, se ele fosse trabalhar 24 horas por dia, de quantos dias ele precisaria? Pessoal, aqui a gente tem uma regra de 3 simples. E o que nós vimos então como prática para a resolução de uma questão de regra de 3 simples? A regra de 3 simples é o que a gente faz, mesmo quando a regra de 3 é composta. A gente sempre, se você for entender a essência da coisa, você vai perceber que a gente está sempre comparando duas grandezas. Então aqui, não é para a gente ter maiores dificuldades na análise dessas duas grandezas. Você pode aqui, da mesma maneira, se quiser, pode imaginar que o seu tempo em dias está aumentando, que é o seu X, e aí você vai perguntar, se você está gastando mais dias, o que está acontecendo com a quantidade de horas trabalhadas por dia? Ou, aqui, como é uma grandeza, uma regra de 3 simples, você pode perguntar, professor, eu vi ali que a quantidade de horas trabalhadas por dia está aumentando. Ora, se eu estou trabalhando mais horas por dia, o que vai acontecer com a quantidade de dias ao todo que eu vou gastar? Essa quantidade vai diminuir, certo? Então aqui, essas duas grandezas, no fim das contas, eu vou precisar que vocês entendam que elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Certo? Quanto mais horas por dia eu trabalhar, menos dias eu vou levar para completar minha tarefa. Ou a conclusão seria a mesma se você perguntasse o seguinte, mas aí eu estou gastando mais dias. Tá bom. Se você, porventura, estivesse gastando mais dias, você estaria trabalhando menos horas por dia. De qualquer maneira, a relação entre as grandezas é que não muda, que é uma relação o quê? Inversa. E aí como que a gente faz mesmo? Porque a gente se acostuma aí, né, a resolver as questões de regra de 3 compostas e às vezes até se esquece do mais simples, que são as questões de regra de 3 simples. Como que eu faço para resolver uma questão de regra de 3 simples com duas grandezas inversamente proporcionais? Só multiplicar em linha. Estão lembrados? Se as grandezas são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha. Daí então eu deixaria indicado que 24x teria que ser igual a 0,5 vezes 60. 24x tem que ser igual a 30. Daí então o meu x teria que ser 30 dividido por 24. E aí o 30, se eu fosse dividir por 24, a gente teria que chegar aqui num total de 1,25.
1,25 dias, ok? Gabarito correto para essa aqui, então vai ter que ser a letra B de bola, tá bom? Lembrando, na regra de 3 simples, a gente só multiplica cruzado se eu tiver a garantia de que as grandezas são diretamente proporcionais, o que não aconteceu aqui. Professor, olha, eu resolvi esse exercício, mas eu não pensei como você não, porque eu só tinha pensado assim, ele trabalha 30 minutos por dia durante 60 dias. Então eu multipliquei o 30 pelos 60, vi quantos minutos que ele gastaria ao todo e depois eu dividi essa quantidade de minutos por esse tempo aqui em horas. A gente está fazendo a mesma coisa, porque no fim das contas é o raciocínio que a gente tem quando a gente monta aqui do jeito que eu fiz, olha. No fim das contas, o que você fez foi isso mesmo. Olha, eu peguei o meio e multipliquei por 60, que talvez tenha sido aí o seu 30 vezes 60. E depois, a gente pegou esse resultado e dividiu aqui por 24 horas, que se você estivesse deixando em minutos, você teria que ter convertido isso aqui para minutos usando aqueles 1440. Mas, de qualquer maneira, chegaríamos ali aqui 1,25. Então, passamos por essa, que acabou trazendo aqui o raciocínio da regra de 3 simples. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Questão da banca Sesgran Rio, que fala o seguinte, olha, se 8 máquinas de uma mesma capacidade produzem um total de 8 peças idênticas funcionando simultaneamente por 8 horas, então apenas uma dessas máquinas para produzir 2 dessas peças levará um total de X horas. O valor de X é, lá vamos nós, máquinas, tenho aqui ó, máquinas, eu tenho a quantidade de peças que são produzidas, eu tenho a quantidade de horas que são produzidas, ok? Essa é a quantidade de horas necessária, tá bom? Então, se 8 máquinas produzem 8 peças, funcionando 8 horas por dia, então apenas uma dessas máquinas, para produzir 2 peças, levará um total de X horas, certo? Então, lá vamos nós. Vejam, a grandeza que está mandando aqui é a grandeza tempo, tempo em horas. E aí eu vou comparar o meu tempo, que é a grandeza, que nesse caso está medida em horas. Vou comparar tempo com a quantidade de máquinas e vou comparar tempo com a quantidade de peças. É importante que vocês entendam aqui qual que é o papel das máquinas nessa história. Máquinas é aquilo que eu estou produzindo máquinas, estou, digamos, fabricando máquinas, ou as máquinas são os elementos que estão produzindo. Máquinas aqui não é o meu produto final. Máquinas são os elementos que eu estou usando para produzir. Produzir o quê? As peças. Então aqui, olha, eu tenho o meu produto final, certo? Então eu vou comparar a quantidade de horas que eu gasto, imaginando que elas vão aumentar. Vou comparar então essa quantidade de horas com a quantidade de máquinas. Então vejam, lá vamos nós. Ó, vou esconder os números, certo? E aí deixa eu ficar com o seguinte. Se eu estou gastando mais horas, se eu gasto um tempo maior, com um tempo maior, se eu estou gastando mais tempo, é porque eu estou usando mais máquinas ou menos máquinas? Olha, gente, se eu estou gastando mais tempo, é porque eu estou usando menos máquinas. Perfeito? Então significa que essas duas grandezas aqui, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. É a primeira vez que essa situação acontece? É a primeira vez que a gente trabalha com horas e máquinas aqui no curso, professor. Não. Horas e máquinas é só ali o que aparece na frente, né? Mas por trás, gente, é tempo e força de trabalho, que você vai cansar de resolver questões, independentemente de qual seja a banca, e vai cansar de concluir, claro que desde de maneira correta, que tempo e força de trabalho são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu gasto, é porque menos força de trabalho eu tenho. Se eu estou gastando mais tempo, é porque menos máquinas eu tenho trabalhando, certo? E tempo e peças. Tempo e peças são aquelas duas grandezas que a gente também já avaliou num outro momento. Eu estou falando aqui de tempo e aquilo que é produzido, que necessariamente são duas grandezas o que, gente? Diretamente proporcionais, concordam? Quanto mais tempo eu estou gastando, é porque então mais peças eu estou produzindo. Quanto mais tempo eu gasto, mais peças eu produzo. Então essas duas grandezas aqui, elas acabam sendo diretamente proporcionais, tá bom?
Bem, tem alguma coisa que dê para a gente simplificar aqui? Tem. Esse 8 e esse 2 eu já posso diminuir. Posso dividir por 2, né? Escrevendo então como se fosse 4 e 1. E agora, lá vou eu deixar para vocês aqui mais uma vez as duas resoluções. Primeira resolução. Em alguns momentos aqui no curso, pessoal, pode ser que eu opte por deixar apenas uma, principalmente com o método da cruz, tá? Mas aqui, vamos resolvendo das duas para vocês se acostumando, percebendo que, claro, vai sempre ter que dar certo, até para que você fique aí seguro de qual caminho vai seguir. Então, pela primeira resolução, eu isolo o x. Está aqui o 8 sobre x. Aquele 8 sobre 1 eu vou inverter, deixando indicado então o 1 sobre 8. E o 4 sobre 1 eu também vou manter. Assim como o 8 sobre x ficou ali na mesma. O que dá para eu simplificar? Cuidado, segura a emoção. Eu sei que a sua mão fica coçando se chegar aqui e fazer isso, né? Ah, professor, eu cortei o 8 com 8, só que não pode, né? Por isso que por essa primeira resolução aqui, você tem que ficar ligado nos processos de simplificação. No método da cruz a coisa é mais segura. Aqui, você tem que ficar atento. Se você for mexer com números que estão em lados diferentes, lembrar que você só pode simplificá-los se eles estiverem na mesma linha, se tiver uma relação direta entre eles. Aqui não é, a relação entre esse 8 e essa que está aqui é inversa, então não está valendo não, tá bom? Agora, eu posso cortar se eu quiser esse 8 com esse 4, por exemplo. Estão em lados diferentes na mesma linha. Ok. Posso cortar esse 4 com esse 8 se eu quiser. Tudo bem, tanto faz aí, tá? Vou fazer aqui a simplificação desse 4 com esse 8. 4 por 4 vai dar 1. 8 por 4 vai dar 2. E aí eu fiquei então com 8 sobre x, que é igual a 1 sobre 2. Isso aqui acaba sendo igual a o x acaba sendo 8 vezes 2, que vai ter que dar 16, e aí então seriam 16 horas. O gabarito correto para essa que está aqui então vai ter que ser a letra E, certo? Essa é a minha primeira resolução. Segunda resolução. A segunda resolução vai ser a seguinte. Pelo método da cruz, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que inverter aquela quantidade de máquinas que estava ali como 8 sobre 1, vou escrever aqui como 1 sobre 8. E as demais eu deixo, tá bom? Então vai ficar aqui, olha, 1 sobre 8, 4 sobre 1 e 8 sobre x. Vamos passar aqui a cruz na linha do x e na coluna do x. Então a cruz passa pegando a linha do x e passa pegando a coluna do x. Essa que está aqui então. Esses aqui seriam os elementos que ganham destaque na cruz. O 8, 1 e 8. Esses caras vão para cima. Quem está na cruz, sobe. Quem está na cruz, sobe. Quem não está na cruz, desce. Então fica 8 vezes 1 vezes 8 sobre 1 vezes 4. E assim, pode cortar aqui, né? Se quiser, esse 8 com esse 4, que vai dar 2 e vai dar 1. E a gente acaba ficando aqui então com 8 vezes 2, que vai ter que dar 16, e aí seriam então 16 horas. Ok? Maravilha! Passamos por essa que foi a terceira desse bloco. Vem comigo para a última. Essa última aí da Banca Gestão de Concurso, concurso da Emater de Minas. O equipamento é totalmente montado por 6 pessoas trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Nas mesmas condições, quantas pessoas serão necessárias para se montar totalmente o mesmo equipamento trabalhando 10 horas no dia durante 3 dias? Bora lá? Grandezas. Pessoas. Horas por dia. E número de dias. Então tá aqui, ó. São 6 pessoas que trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Nas mesmas condições, então, ou seja, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, para que possa se manter aqui a lógica da proporcionalidade. Então, nas mesmas condições, quantas pessoas serão necessárias para se montar totalmente o mesmo equipamento, trabalhando 10 horas por dia durante 3 dias, ok? Então eu vou simplificar ali, olha, aquele 8 com aquele 10. O 8 e o 10, 8 por 2 vai dar 4, 10 por 2 vai ter que dar 5. Qual que é a grandeza que está mandando?
A grandeza que está mandando é a grandeza pessoas. Então eu vou imaginar que o número de pessoas vai aumentar. E aí, vamos ver o que acontece com a quantidade de horas trabalhadas por dia e a quantidade de dias, perfeito? Pessoal, se eu tenho um número maior de pessoas trabalhando, o que vai acontecer com a quantidade de horas que essas pessoas têm que trabalhar por dia? Se nós temos mais pessoas trabalhando, elas vão poder trabalhar o quê? Menos horas por dia, não é? Se eu aumentei a minha força de trabalho, a minha carga horária diária pode o quê? Pode diminuir. De qualquer maneira, vocês vão perceber que é uma relação que nós já conhecemos, que é a relação de proporcionalidade entre força de trabalho e tempo. São sempre duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais pessoas, menos horas por dia elas têm que trabalhar. E ó, de uma maneira semelhante, a gente vai fazer a comparação com essa última aqui. Ah, pessoal, professor, eu acho que pessoas e dias são duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Não, professor, eu pensei que pessoas e dias seriam duas grandezas diretamente proporcionais, porque eu pensei assim, olha, quanto mais pessoas, mais dias. Não, mas aí aqui é que eu te falo, que você tem que interpretar o que a pessoa está fazendo aqui. Pessoas aqui tá como força de trabalho, gente. Olha, um equipamento é totalmente montado por 6 pessoas. Então as pessoas aqui é como se fossem as máquinas, é como se fossem as impressoras. Então aqui eu não estou falando sobre atender pessoas, porque se as pessoas fossem aquilo que fossem os elementos que têm que ser atendidos, aí sim. Para atender mais pessoas, eu precisaria de mais dias. Vocês estão vendo como que é importante essa análise? Pessoas aqui não é o produto final. Pessoas aqui é, digamos, o que está produzindo, é a força de trabalho. Então, por isso que, de novo, a relação vai ser inversa. Quanto mais pessoas eu tiver, menos dias eu vou gastar. Perfeito? Então, aqui, ó, duas grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, aqui, aí uma outra situação, só para chamar a atenção de vocês. Professor, fiquei na dúvida porque, poxa, a gente tinha feito um outro exercício e a gente tinha visto que horas por dia e dias eram duas grandezas diretamente proporcionais, aliás, eram inversamente proporcionais. E aqui, do jeito que você fez, ficou parecendo que elas seriam diretamente, porque as duas foram no mesmo sentido. Entendam o seguinte, isso aqui só ficou para baixo, porque eu comparei isso com o quê, gente? Com pessoas. É por isso que eu falo que vocês não podem, em momento algum, nessa questão que está aqui, querer tirar algum tipo de conclusão sobre horas por dia e dias. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que horas por dia e dias são grandezas que sejam diretamente proporcionais, porque elas vão no mesmo sentido. Porque a relação de proporcionalidade que está mandando aqui é com relação ao número de pessoas. Tá bom? Então, olhando para pessoas, isso aqui, ó, horas por dia inversamente, tomando como referência pessoas, número de dias seria inversamente. Então aqui a gente vai ficar com o seguinte, olha, a minha primeira resolução. Primeira resolução. Eu vou isolar o que tem o x, então eu vou ficar com 6 sobre x igual a aquele 4 sobre 5 eu vou inverter, como se fosse 5 sobre 4, e o 5 sobre 3 eu vou inverter como se fosse 3 sobre 5, ok? E assim a gente simplifica esse 5 que está aqui com esse 5 que está aqui. Daria ainda para cancelar o 3 e o 6, já que eles estão em lados diferentes da igualdade, estão na mesma linha, posso fazer essa simplificação. 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2. Eu acabei chegando aqui então à conclusão de que 2 está para x, assim como 1 está para 4, logo o meu x teria que ser 2 vezes 4, o meu x então teria que ser igual a 8, seriam então 8 dias. Ok? 8 dias. O gabarito correto vai ter que estar aqui na letra C de casa. Isso para quem fez aqui pelo primeiro método. Para quem foi pelo método da cruz, então a minha segunda resolução, pelo método da cruz, vai ficar assim, ó. A gente deixa pessoas, 6 sobre x, 6
essa quantidade de horas trabalhadas por dia eu vou inverter. Isso aqui vai virar 5 e 4. E a quantidade de dias, que era 5 e 3, vai virar 3 e 5. Então daqui, ó, a gente passa a cruz pegando a linha do X e a coluna do X. Linha do X, coluna do X. Tá aqui, ó, na linha do X e na coluna do X. De onde vocês vão concluir, então, que o meu X, ele tem que ser 6 vezes 4 vezes 5, dividido por 5 vezes 3. Vai cancelar esse 5 que está aqui com esse 5 que está aqui. Pode cortar esse 6 que está aqui com o 3. Acabou sobrando 2 vezes 4. Os mesmos 8 dias, tá bom? Muito bem. Vista essa que está aqui. E com isso a gente fecha, então, esse bloco, onde nós trabalhamos aqui questões, né? 4 questões, sendo 3 de regra de 3 composta e uma de regra de 3 simples. Veja aí se com isso você conseguiu dar uma revisada em pontos que a gente já tinha abordado aí inicialmente de forma mais teórica. Acaba que regra de 3 não tem muito nem como a gente vê na teoria, né? A gente fez esse bloco daqui de questões para mostrar para vocês aí algumas situações, né, de bancas diversas, mas regra de 3 acaba que a gente desde o início está vendo realmente já com prática aí de enunciados e de exemplos já aplicados em provas anteriores. Fecha esse bloco por aqui, um forte abraço para vocês, tudo de bom aí, valeu!